Olá a todos, mais um vídeo no canal. Hoje eu já vou começar a compartilhar a tela, porque o assunto hoje é importantíssimo. O texto que está na tela é o seguinte, né? É de Edmund Burke, que diz assim: para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Traduzindo, ou em outras palavras, para que o mal supere a todos, basta que os bons não façam nada. E não obstante, isso é a prova de que chegamos onde chegamos e como chegamos a isto, né? Sabendo que eu tenho tentado, desde o começo, o meu canal tinha um outro propósito, né? Uma outra intenção. Só que, mediante o que tem acontecido nos últimos dias, pessoas que apregam um preterismo, que acham que Jesus já veio, e se Jesus já veio, nós estamos no inferno. Né, porque para nós não há salvação, porque se ele veio, nós não percebemos, ele voltou, se foi e nós não vimos e ficamos. Sabemos que isso não é uma verdade. Sabemos que a volta de Jesus estaria condicionada a várias questões que estão acontecendo agora, não aconteceu antes. Ainda que acreditassem que Jesus já havia voltado em um outro momento, é fato que teria que acontecer tudo que está escrito na Bíblia para que a sua volta se dê ou se desse, né? Outra questão é infelizmente, o mundo foi condicionado, ou eu matando português, foi condicionado a um entendimento que tornou as pessoas Nutelas, né? As químicas colocadas na comida, na água, fez com que as pessoas se tornassem Nutelas, de forma que hoje a gente não pode nem denunciar o pecado, que, não, faça de outra forma, não faz assim não, né? Que cada um tem a sua compreensão. Irmãos, a gente ter divergência teológica, isso é comum, tá? Acontece isso aí, isso é bíblico, porque assim como os escritores da palavra trouxeram a mesma versão, por exemplo, nos 3 primeiros evangelhos, trouxeram versões diferentes da mesma história, porque cada cabeça viu de uma forma diferente, eles não testemunharam o fato em si, entre aspas, né? Tem um que testemunhou, mas eles não testemunharam o que eles não testemunharam o fato em si, descreveu aquilo que observou segundo o que ali foi narrado, os documentos que tinham em mãos. Então houve diferença de um evangelho para o outro, certo? O que haja divergência teológica, isso é padrão, é normal. Tá? Por isso que vocês nunca vão me ouvir falar, e respeito essas pessoas, nunca vão me ouvir falar, por exemplo, do canal do César Cavalcante, que até indico, tá? Lá temos visões diferentes, é fato, né, em várias questões, mas você nunca vai ver essas pessoas estuprarem a Bíblia, né? Trazer distorção do evangelho naquilo que a palavra não fala, as pessoas afirmarem aquilo, dizendo, porque uma coisa é o quê? Eu acreditar em algo e guardar isso para mim, outra coisa é eu levar isso para outras pessoas como verdade absoluta e dizendo que isso é bíblico, sem nenhum texto bíblico que afirme aquilo que está sendo dito. Outro canal que eu vou indicar para vocês, que vocês vão aprender muito, é o da professora Carla Damasceno. Tá? Inclusive eu aprendi muito com essas pessoas e vou indicar mais futuramente os outros canais se vocês interessarem assim, né? Porque o que acontece, eu vou fazer algumas citações para que depois eu entre na palavra, inclusive vou trazer o texto hoje, porque tem um vídeo no canal que tem um tetragrama divino, tá? Que fala da preexistência de Jesus, o tetragrama sagrado, né? E o que acontece? Nele eu falo de como se deu e que Jesus é o Deus do Velho Testamento, porque o Pai nunca pisou na terra. Hoje eu vou trazer o texto bíblico, né? Eu vou fazer essa afirmação de forma textual, tá? E por que eu faço isso? Porque existem satanistas, porque são filhos das trevas, são demônios, dizendo que o Deus do Velho Testamento é o diabo, né? E mesmo eu tendo trazido esse vídeo, e tem pessoas que parecem que não creram, porque eu glorifico Jesus não da forma que as pessoas fazem, eu glorifico Jesus da forma que Deus o faz, tá? Da forma que Deus o quis, da forma bíblica. Dito isto, por que de forma bíblica? Porque tem outras pessoas que também afirmam que Jesus faz parte da Trindade, porque Deus não existiria sem Jesus, porque Jesus é a sua palavra e o seu poder. E também não é possível traduzir o nome de Jesus, porque meu nome em português é dessa forma, e será da mesma forma em qualquer outra língua. Só que meu nome, nem o nome de ninguém, salva ninguém.
tá? Os nomes bíblicos, eles são principalmente adjetivos, né? E títulos que invocam a divindade suprema que o sustém, né? Quem é a divindade suprema que sustém a todos? O Pai. Se você for buscar, vou dar um exemplo, não vou trazer, depois se interessarem a vocês, pesquisem sobre o significado do nome de Jesus, tá? Do Yud Re Vav Re, que vocês vão perceber que eles são adjetivos que indicam qualidade, uma função ou algo do tipo. E principalmente, um título que invoca o nome do Pai. E depois eu vou mostrar para vocês por que eu estou dizendo isto. Logo, o Deus que eu conheço, ele fala português, inglês, aramaico, hebraico, todas as línguas criadas, porque foi ele que criou, certo? Sabemos que o Evangelho deverá ser levado a todas as nações. Logo, tudo que está no Evangelho se traduz, porque tem um significado. Um exemplo é o nome do arcanjo Miguel, que significa quem é como Deus. É uma pergunta invocando quem? O nome do Criador, né? E isso acontece em várias questões. E a gente não pode distorcer a palavra, né? Que muitos demônios que espalham fezes, né? Como se fosse sabedoria, e entregam toletes, né, em pote, e são muitos os que comem e se lambuzam com isso. Me perdoem falar sobre isto. E eu vou fazer algumas citações aqui porque está complicado, tá? Um deles também são os que propagam o Steven Bannon, que fala de asteroide atingindo a Terra. Sabemos que os corpos celestes só cairão do céu no momento da volta do Senhor, tá? E dizem que que nós não estaremos na tribulação. Tem vídeo falando sobre isso aqui, né? Dispor por conta de demônios que espalham fezes, né? Como se fosse coisas novas, seu pastor nunca vai dizer, e esses absurdos mais, né? Jesus cita constantemente o Pai, né? E algumas vezes ele citou a mãe. Citou mãe. Jesus, que é o Deus do Velho Testamento, eu vou mostrar para vocês textualmente. Ele citou alguma vez mãe celestial? A não ser a Nova Jerusalém, que está no texto que eu já trouxe para vocês. E como que criam essas aberrações? Mas o Espírito Santo desceu como uma pomba. A pomba é feminina, então o Espírito Santo é feminino. Os miseráveis são gênios. Me perdoem fazer essa analogia, mas são gênios, né? É uma coisa absurda. Quer dizer, a forma que ele se apresentou no Velho Testamento como sopro, como força de vida, e como todo o restante, que já tem vídeo também sobre isso aqui, isso é anulado, né? Dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, sabendo que o Espírito volta ao Pai, que ele o deu, a carne volta ao pó, exprimindo que isso é uma força, a divindade suprema, a essência do Deus vivo agir no nosso ser. Isso também não diz nada pra gente, né? O Espírito precisou ser ocultado. Isso é ocultismo, tá? O Espírito precisou ser ocultado, isso é ocultismo. Dizer que foi ocultado a gente essa sabedoria, isso é ocultismo, né? Onde diz ou supõe que tal foi ocultado pra gente, né? Nem Deus disse através de profetas, tampouco Jesus falou por sua boca. Satanás é viajante do tempo. Você pode ver isso em filmes, mas nunca na Bíblia. Tá. Isso é mostrado nos filmes. Você já observou isso alguma vez na Bíblia? Satanás viajando no tempo para mudar o tempo? Estou fazendo algumas citações porque é válido, porque eu vou trazer hoje. Ele é o princípio e o fim, porque ele criou e ele o encerrará. Tá? Jesus é o princípio e o fim, porque ele criou e ele encerrará. E isso quer dizer o quê? Mas porque Jesus é o Deus trino, porque ele criou os céus e a terra. Lembre-se, o céu já existia quando essa terra foi recriada. Estamos em um viveiro no mar primordial. Quando fala a criação dos céus e da terra, está falando desse céu aqui, do céu visível, do céu invisível e do domo celestial, aquele que não vemos. Esses são os três céus que nós conhecemos: o céu visível, o céu invisível e o domo. Não vou entrar muito aprofundado nisso não, tá? Porque o que acontece, o Deus que criou os céus e a terra, esse céu e essa terra aqui, porque pouca coisa sabemos do céu celestial, onde é a morada do Pai, e não é esse céu que Deus cita, que a Bíblia cita, porque simplesmente Deus já existia e já tinha sua morada quando ele criou os homens e criou essa terra. E a Bíblia está falando exatamente desse céu da terra, porque ele vai ter a descrição depois. E fez a divisão da água de baixo, das águas de cima, e colocou os luminares e por aí vai. É desse céu e dessa terra que a Bíblia está falando, né? Eu sou
o que revelou a Moisés ou é a idade. Satanismo de Miguel, grego, que não tem maiúsculo ou minúsculo. Observem que as pessoas distorcem a Bíblia, tá? Porque quando diz eu sou, não estava revelando idade, está revelando o que ele seria. Eu serei o que serei, né? O momento de... Depois eu vou falar sobre isso. Não vou nem citar vídeos de ninguém, não, deixa quieto, tá? Deixa pra lá. E o que o sistema religioso te ensina? Sempre vão atacar a igreja, né? Aquilo que bostejam que Deus do Velho Testamento é o diabo e porque pertence a ele, está atribuindo a glória do Senhor a Satanás. Satanás, viajante do tempo, isso é coisa de hospício, tá? Aquele que cita que algo antibíblico é o quê? E os que seguem essa doutrina de demônio pertencem a quem? Assim como Satanás tentou, né, se apossar do trono de Deus, ele fez também do nome, tá? Inclusive do tetragrama. Assim como Satanás tentou se apossar do trono de Deus, ele também tentou se apossar do nome, tá? Sabemos que é um título, porque está escrito que sobre nós será colocado o nome verdadeiro do Pai, aí só os conheceremos na glória, e também o nome da cidade do Pai, e também o novo nome de Jesus, o nome verdadeiro de Jesus, tá? Por enquanto, são só títulos traduzíveis, né? Que tipo de satanismo tu tem crido e propagado? Do mesmo propagadores do Deus do Velho Testamento é o diabo, tá? E da semente da serpente e do Espírito Santo feminino. Observem isso, tá? Isso parece até um filme, título de filme, né? Dos mesmos criadores do Deus do Velho Testamento. É o diabo, o espírito feminino e a semente da serpente. Olha os gênios, a pomba é feminino, logo isso. Uma pomba é feminino, logo isso, o Espírito Santo é feminino. São os gênios mesmos. Mas para não perdermos tempo e não estender longas, vamos entrar no vídeo de hoje, no que nos interessa trazer, tá? Já está o texto na tela, né? Para que o mal triunfe, basta que o bem se cale. Por isso que eu não posso seguir sem fazer as denúncias que eu costumo fazer. Eu queria fazer de forma diferente, mas não consigo fazê-lo, tá? Terminando esse livro que já está prestes a acabar, eu não sei se continuarei com o canal, mas vou deixar disponível o material para quem possa interessar, se alguém se interessar, porque não sou eu quem dá salvar, convencer ninguém da verdade, certo? Não sou o responsável pela salvação da tua alma, e nem por conduzir quem quer que seja a verdade. Cada um cria no que bem interessar. A carta reescrevendo a história, né? Nós sabemos quem criou essa carta e muitos apresentam para nós que a Bíblia ela foi alterada, que ela foi deturpada, mas o que a história que nos trazem é verdadeira e que todo mal está na Bíblia, que ela não está correta, mas tudo que trazem contra ela é verdadeiro, é correto, baseado no quê? Na história que os homens nos trazem. Tá? Dizendo que a linguagem mais antiga era tal linguagem e que a Bíblia é uma cópia dos sumérios e por aí vai. Reescrevendo a história, isso não começou agora, isso é antigo já, tá? Só estão mostrando pra gente o que eles estão propagando nos dias de hoje, às vistas, porque as pessoas estão na Nutella, não lutam mais pelos seus direitos e não querem mais saber da verdade. E olha o que está acontecendo neste momento. Essa carta reescrevendo a história foi nos apresentada agora, mas ela já vem desde o passado. Porque atacam a igreja, a Bíblia e a nossa fé, porque ela é a única que tem combatido a mentira e o engano. Vamos seguir aqui. O título, se vocês quiserem pesquisar depois, robôs, as pessoas, o embate, né? A guerra que foi travada entre as pessoas e robôs que já foram implantadas no Walmart. Aqui, ó. Nos Estados Unidos, o Walmart desistiu de usar robôs que mapeiam prateleiras e que está voltando aos humanos. Na verdade, o que aconteceu? Eles começaram a implantar já o trabalho robótico, que já está acontecendo, para substituir a mão humana, tá? O trabalho humano, o trabalho braçal humano, e vai substituir todo mundo. É por isso que no futuro já está sendo implantado. Vou trazer aqui para vocês já também, deixa eu compartilhar a tela. O Drex já foi aprovado, essa é a nova moeda digital, que possibilitará que as pessoas recebam um salário básico universal, para que as pessoas fiquem em casa sem se revoltarem contra o sistema. E como não ter um emprego, que os robôs já estão substituindo em tudo, já começou, como eu mostrei para vocês, nos Estados Unidos começou no Walmart, houve lá uma briga entre eles, que as pessoas não aceitaram.
Mas isso não vai durar. Eles vão tomar conta e vocês sabem disso, né? Dito isto, vão criar a moeda digital, já criaram a moeda digital, que possibilitará que essas pessoas que ficarão sem emprego tenham a renda básica universal para calar a boca dessas pessoas, elas não se revoltem com o sistema no imediato, mas para que elas recebam, será necessário que se coloque, porque o papel moeda será extinto, e será necessário que as pessoas recebam, elas se obedeçam ao sistema, colocando algo no seu corpo, que na Bíblia é intitulado de marca da besta. As coisas estão acontecendo agora. Os cegos que não querem enxergar, sigam seu caminho. Só não seguem a quem quer ver a verdade. Porque tudo está acontecendo, mas sabemos que haverá resistência, que Deus proverá ao seu povo. Só que as pessoas precisam acordar. O nutelismo tem que deixar de existir. Só até aqui, não vou muito além disso não, tá? Isaías. Aqui eu vou provar para vocês textualmente que Jesus é o Deus do Velho Testamento, que o Pai nunca desceu à Terra, e que o Yud-Heh-Vav-Heh, o Yehová, tá? O Yaver, pertence a Yeshua, a Jesus. Isto textualmente. Serve para o satanista, para aqueles demônios que dizem para você que o Deus do Velho Testamento é o diabo, porque não compreendem Bíblia, ou na verdade compreende, porque Satanás é o maior teólogo da face da Terra, corrompem os textos bíblicos, como eu vou provar para vocês agora, e trazem uma deturpação da verdade, dizendo que o Deus do Velho Testamento é o diabo, textualmente provando que Jesus Cristo. E tem um vídeo, depois eu indico a vocês, a preexistência de Jesus, o tetragrama divino, provando que o nosso Deus, e aqui glorificando o Senhor Jesus, biblicamente, como a Bíblia nos apresenta Ele. O Deus do Velho Testamento é Jesus. O Yavé, o Jeová, é Jesus. Título, porque ainda vamos conhecer o seu verdadeiro nome. É por isso que há uma mudança no Novo Testamento. Ainda que diga no Velho Testamento, o seu nome nunca será mudado, não é o nome que ele recebeu na terra, mas no seu nome no céu, que será eterno. Porque na terra houve a mudança, porque houve uma mudança de aliança. Depois eu vou dizer o porquê houve essa mudança de aliança, né? O que se apregou hoje no evangelho desigrejados, do seguir sozinho, eu vou mostrar para vocês onde isso vai chegar. Isaías 6. Acompanhe comigo, por gentileza. No ano 10º morreu o rei Uzias, e eu vi, isso é Isaías falando, também, e eu vi também ao trono, ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua cauda do seu manto enchia o templo, em contrapartida da cauda de Satanás, que era o sumo sacerdote, e arrastou terça parte das estrelas. Esta é a cauda do manto sacerdotal, que Satanás era o sumo sacerdote, certo? Tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso, vocês vão entender onde eu quero chegar. Assistam, por gentileza, todos os vídeos, se vocês quiserem entender do que eu estou falando. Assim como o último vídeo tem bastante visualizações, e as pessoas talvez não tenham dado tanto like, não tenham se inscrito no canal, porque acham que eu estou deturpando ou blasfemando contra o nome do nosso Senhor, observem aqui o que a palavra está nos dizendo, porque eu glorifico o nome de Jesus como o Pai nos deu a glorificar, biblicamente, não como os homens nos ensinaram até os dias de hoje, tá? Novamente, a divergência teológica, padrão. Não sou dono da verdade, mas eu busco apresentar a Bíblia para vocês da forma que a Bíblia tem se apresentado para mim. Se for o suficiente para vocês, vamos juntos nessa mesma caminhada, atrás do Pai. Se não, tem outros entendimentos por aí, siga aquele que melhor lhe convir. Como eu disse, não sou responsável pela salvação de ninguém e nem quero convencer você de nada, tá? Que o Espírito Santo venha a convertê-los. Vou repetir. Eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua cauda, lembra da cauda do dragão que arrastou? E a sua cauda do seu manto encheu o templo. Deixa eu me subir um pouco mais aqui. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, e com 2 asas cobriam seu rosto, e com as 2 cobriam os pés, porque são 6 asas, né? 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Isso diante de Jesus, eu vou mostrar para vocês. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram
a voz da que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, que habita em mim um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Guardem estas palavras, tá? Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva que tirada do altar com a tenaz. A tenaz é aquelas ferramentas de pessoas que mexem com aço, né? Que trabalham aço lá, que pegam ferro em brasa, né? É uma ferramenta dessas pessoas, um tecido. E com brasa tocou a minha boca e disse: eis, isto tocou teus lábios, e da tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Nós quem? O Pai e o Filho, né? Então disse, porque o Espírito Santo é Deus, é a sua essência. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma pergunta que ele faz a todos nós, né? Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faze. Essa palavra vai se repetir em João, tá? Vou provar para vocês textualmente que está falando de Jesus. Engorda o coração deste povo e fazer-lhe pesados aos ouvidos. Feche-lhe os olhos para que eles não vejam com seus olhos e não ouçam com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja curado. No Novo Testamento vai estar sarado, tá? Seja sarado, seja curado. Como que eu vou provar para vocês aqui que está falando aqui? Esse texto está falando de Jesus. Primeiro eu vou trazer para vocês a tradução, né? Deixe-me só alterar algo aqui, porque eu vou ter que fazer o compartilhamento de tela. E aqui, ó, acabou não fazendo. Este aqui, tá. Só um minuto, pessoal. Houve um erro aqui, ó. Não, tá certinho, tá certo? Tá certo, tá certinho, tá errado. Deixe-me compartilhar a tela com vocês. Esse aqui que eu quero mostrar pra vocês. Graças a Deus que não deu erro. Quem sabe faz ao vivo, né? Aqui o texto de Isaías, tá? Eu vou trazer só esses dois versículos aqui, porque vai provar pra gente o que eu quero dizer. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o céu secto, né? A sua cauda enchia todo o templo. O que está lá só uma tradução diferente, mas o que está lá no que eu acabei de mostrar para vocês, Isaías 1:6, ou melhor, 6:1. Senhor em hebraico, Adonai. Senhor em hebraico, Adonai. O que significa, né? São títulos, não é isso? Aqui, ó. Meu Senhor, Senhor, referindo-se a Deus. A Deus. Senhor, título usado para substituir Javé, o Jeová, o Yahvé, né? Como expressão judaica de reverência. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra se encheu de sua glória. E Isaías, lembra que eu li Isaías 1, fui até o 10? Eu separei esses dois versículos aqui para entender do que está falando. Isaías 6:3. Senhor, Jeová, ou tetragrama divino, e o de Revavirê. Está aqui, ó. Jeová, ou Yahvé. Pronúncia da divindade Javé. Na verdade é Yahvé, né? Isso também chama-se de Jeová. Aquele que significa aquele que existe. É um título, tá? Não é um nome. Aquele que existe. Aqui ele vai dizer que é um nome próprio, mas vou mostrar para vocês que está indicando uma pessoa, como eu disse por vez para vocês no vídeo A Persistência de Jesus, tetragrama divino. Por gentileza, assistam lá. É importante. O único Deus verdadeiro, nome impronunciável, não é pronunciável, é porque é um título, né? Que os judeus fizeram questão de esconder da gente. E não não ser com vocalização, né? Não tem como vocalizar assim, mas foi ocultado porque eles não criam em Jesus, né? Eles sabiam que o nosso Deus, a quem esperávamos, é o nosso Senhor Jesus. Opa, tela errada. Compartilhando novamente a tela com vocês. Acompanhem comigo, gente do povo de Deus, por gentileza. Lemos o texto aqui de Isaías 6, não é isso? Falando que viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, que ele é o Deus do Senhor dos Exércitos, que ele é Jeová, não é isso que eu mostrei para vocês aqui na tradução? E a última frase é esta aqui, ó. Para que não ouça, agora vamos a João. João 12.
E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, dizendo: o Senhor a quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, cegou os olhos e endureceu o coração. Vamos voltar lá em Isaías? Engorda o coração, a tradução está de uma forma diferente, mas é exatamente isso aqui. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesar os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não vejam com os olhos, não entendam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados, né? Sejam sarados. Vamos lá novamente? Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não se vejam com os olhos e compreendam com o coração e se converta, e eu os cure. Se convertam e sejam sarados, e eu os cure. Cure quem? Jeová, Yahvé, Adonai. Seguindo aqui, de quem está falando? De quem a palavra está falando? Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, que eu disse que foi ocultado, para não serem expulsos da sinagoga, porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isaías disse isso quando viu a glória de quem? Dele. A glória de quem? De Deus. E de que versículo esse versículo está citando? Isaías 6. Está falando de quem? Yahvé, Adonai, Senhor dos Exércitos. Está falando literalmente de Jesus. Isaías está falando que o Deus do Velho Testamento aqui, o Jesus aqui do Novo Testamento, né, é o Deus do Velho Testamento citado por Isaías. Textualmente provado que Jesus é Yahvé, é Adonai, é o Senhor dos Exércitos, é o Deus do Velho Testamento. Textualmente provado para vocês aqui. Sem nenhuma interpretação, só mostrando o texto para vocês. Isaías disse quando viu a glória e falou dele. Está citando um texto de Isaías que nós lemos, que fala do Senhor dos Exércitos, de Yahvé, de Adonai. A mesma pessoa. O Deus Pai nunca desceu na terra. Mostrando isso mais uma vez textualmente. Acompanhe comigo por gentileza, Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Jesus veio em nome de quem? Yahvé veio em nome de quem? Adonai veio em nome de quem? Em nome do Pai. Jesus veio em nome de quem? Em nome do Pai. Quem é o Deus do Velho Testamento? Yahvé. Quem é o Deus do Novo Testamento? Yeshua. Quem são esses? A mesma pessoa. Textualmente provado para vocês. Para que as pessoas possam deixar de seguir a demônios que se dizem profetas, que dizem falar da parte de Deus, e estão falando da parte de Satanás, e as pessoas estão seguindo. Eu não posso parar de julgar conforme a reta justiça, de simplesmente mostrar para vocês e apontar os erros, e mostrar quem está falando a verdade e quem está mentindo. Tá? Vou dizer novamente, nunca vão me falar mal de canais que apregam a verdade sem distorcer o evangelho, ainda que haja divergências teológicas. Isto é bíblico. Agora, trazer para vocês algo que não é verdade, não há texto bíblico que prove, e distorcendo textos para que possa passar o meu entendimento, aí não. Só apresentando texto para vocês. Tá? O Deus do Velho Testamento é Jesus. A criação do que se trata é desta terra aqui, desses céus, dessa terra. Ele foi colocado como o Senhor e o Deus Todo-Poderoso, porque o Pai o elevou e exaltou, e assim nós o glorificamos. Jesus é nosso Deus. Em nenhum momento eu disse o contrário, tá? Só que não há trindade pagã como se apregou os católicos. E Jesus é o sumo sacerdote do Pai, o Deus Altíssimo. Tá? O Pai Todo-Poderoso, a quem ele mesmo confessa. Então há uma diferença aí. Querem saber mais sobre isso? Vídeos no canal, horas e horas, para que vocês possam se inteirar do que eu estou falando com mais profundidade. O tema de hoje é Moisés e a lei que se tornou maldição. Vou explicar o porquê. Houve uma nova aliança, porque se tornou maldição, porque Moisés não entrou na Terra Prometida, e isso ocorrerá com muitos que insistem em seguir a lei do Velho Testamento. Porque nós seguimos a lei sim, mas a lei pelo Espírito Santo de Deus, baseado na nova aliança. Porque nós somos gentios, não somos judeus.
E serviu de aio. O judeu, a lei serviu de aio para conduzir a Jesus, porque quando fala da sua descendência, não fala de muitos, mas de um só, que é Jesus. Ponto. Aquele povo foi conduzido diretamente por Deus no deserto. Presenciaram muitas das suas maravilhas e milagres, mas como viviam em busca, né, do pecado, em busca do pecado, ao qual se acostumaram no Egito, tentaram contra Deus, ou tentavam a Deus, e perseguiram a Moisés. Moisés acabou pecando contra Deus e induzindo algumas leis que não provinham de Deus, fazendo com que ele trouxesse umas leis que não provinham de Deus, pecando contra Deus, e isso impediu de entrar na Terra Prometida. Como que eu vou provar isso para vocês? Versículo bíblico. Deixe-me ver se isso aqui vai andar, porque me parece que travou. Tá? Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque é assim que ocorre quando a gente tenta fazer alguma coisa, né? Alguma coisa de boa. Deixa-me ver se o versículo é esse mesmo, se não pulou de versículo. Tá. Eu espero que esteja gravando e vocês possam acompanhar comigo, tá? Porque é dessa forma que acontece, né? Dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos, pelo menos, nos assentar e comer carne e outras comidas à vontade, buscando sempre o saciar a carne, né? Podíamos comer. Mas Deus estava sustentando, e mesmo assim não dava um valor. Mas vamos seguir aqui. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar-nos de fome? Toda esta multidão? Êxodo 16:3. Aqui o povo já começou a tentar Moisés, a persegui-lo, né? Sabendo que Moisés estava sob o trabalho divino, a mando do Pai. Vamos seguir aqui. Se o computador me permitir, se ele me deixar, né? Olha o Né de novo. Nervosismo, perdoe-me. Indignação também. Indignaram-se também junto às águas da contenda. Águas de Meribá, né? De sorte que sucedeu mal a Moisés, por causa deles, porque irritaram seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Ou seja, ele começou a pronunciar coisas que não vinham de Deus. Moisés era humano, humanos pecam, humanos erram. Salmos 106, 32 ao 33. Por que Moisés pecou? Indignaram-se também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés, por causa deles, do povo, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Ou seja, Moisés pronunciou coisas que não devia ser pronunciadas, coisas que não vinham de Deus. O motivo da lei ter se tornado maldição foi porque Moisés não suportou a opressão imposta pelo povo. Não foram poucas as vezes que o povo se levantou contra Moisés. Isso fez que Moisés cometesse erros e ele acabou optando por um ministério autocrata. O ministério sozinho é o que tem sido tentado se implantar hoje. As pessoas viver uma fé que eles não precisam estar em comunhão com ninguém, né? Um evangelho autônomo, ao qual as pessoas não precisam mais seguir nada, nem seguir a palavra, nem obedecer a Deus. Seguindo aqui para que a gente possa continuar o entendimento. E beberam da mesma fonte espiritual, e bebiam da pedra espiritual que o seguia, e essa pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 4. Moisés acabou pecando contra Deus porque muitas vezes ele fez coisas que Deus não mandou. A pedra que o seguia no Velho Testamento, provando que o Deus do Velho Testamento é Jesus, ali era uma representação do próprio Cristo. De forma que houve dois momentos que Moisés fez coisas que Deus não mandou fazer, e no momento ele devia falar com a pedra, bater na pedra, porque representava Jesus Cristo sendo espancado e açoitado para ser morto. Depois ele devia falar com a pedra, que já representava Jesus Cristo ressurreto. Vamos seguir aqui. A mesma pedra espiritual. Aqui tem algo a ser mostrado para vocês, né? Pedra. Petra do grego, né? A metáfora para o homem, rocha, razão de sua firmeza, força de espírito. Razão, coisas espirituais, né? Vamos seguir aqui. A ruptura com os desígnios de Deus se deu através de sua ira. Isso fez com que ele pecasse contra Deus. Neste versículo estão relatados, né, o momento em que Moisés começa a agir de forma imprudente e profetizar palavras que não ditas por Deus. Agora sim, vou compartilhar texto para que a gente possa seguir.
Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, ou seja, é uma representação, né? Em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos, Israel. E clamou aquele lugar Massá e Meribá, né? Como falei, a água da contenda, águas de Meribá. Por causa da contenda que os filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo 17, 6 ao 7. Ferirás, né? Do hebraico, golpear, naká, né? Golpear, açoitar, atingir, bater, sacrificar, matar. Como eu falei, quando eu falo bateu, está falando do sacrifício de Jesus. Bater, açoitar a rocha, a pedra de esquina ao nosso Senhor Jesus. Tem uma representação espiritual aqui. Aqui, ó. Bater, sacrificar, matar. Está representando a Jesus. Né? Meribá, né? É Meribá mesmo. É conflito ou contenda, como eu havia dito que estava no texto, não é isso? Deixa eu ver se tem mais explicação. Esse texto está... Deixa eu ver aqui. Seguindo aqui. Só um pouquinho, pessoal, porque eu acho que é o mesmo texto. Tá, ferirá a rocha. Esse tá. Aqui, ó. Aqui já parte do mesmo texto, né? Ferirás, Deixa eu ver se é isso mesmo. Só um momento, pessoal. Também me encontrando aqui. Por causa... Êxodo 17, 3... Deixa eu ver se eu já apresentei o encerramento. Tá, isso mesmo. Aqui, ó, são as duas explicações desses versículos aqui, que eu apresentei para vocês a explicação dele, né? Agora a gente vai para o próximo texto, próximo versículo. É um versículo só. E o Senhor falou mais a Moisés, dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão e teu irmão, e falai a rocha. Aqui já está dizendo, não bata na rocha, aqui está dizendo, falai a rocha. Né? Porque aqui já representa Jesus ressurreto. Perante os seus olhos, e dará sua água, assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Falar em hebraico dabar, falar, declarar, conversar, né? Declare ao Senhor as suas necessidades. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, do Senhor como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porque ele estava sendo perturbado por conta da rebeldia do povo. Moisés começou a cometer erros. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Não era para bater na rocha, porque representava Jesus ressurreto. Então ele tinha que falar ao Senhor, declarar ao Senhor as suas necessidades, para que o Senhor viesse a fazer, a cumprir com as necessidades, né? 2 vezes com a vara. E saiu muitas águas, e beberam da congregação e seus animais. Aqui é o mesmo, continuou o texto, né? É a continuação do texto. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não cresces em mim, ou seja, foram rebeldes contra o Pai, para me santificar, que a gente tinha a ver com santificação, com a ressurreição, né? Diante dos filhos de Israel, por isso não conduzirei esta congregação, né? Na terra que lhes tenho dado. Números 27, 12. Tem mais explicação aqui, antes da gente entrar no... Todos os textos bíblicos estão interligados, né? Essa rocha era uma representação do ministério de Jesus. No primeiro texto, Deus manda Moisés ferir a rocha, né? Que dela se manasse água viva. Isso ocorreu com Jesus na crucificação, quando ele foi ferido e manou água e sangue. O sangue purifica, a água que mata a nossa sede espiritual, por assim dizer. O texto na tela, vamos acompanhar junto. Contudo, um dos soldados lhe feriu ao lado com a lança, e logo saiu sangue e água, confirmando o que eu já estava dizendo, né? Deus, quando manda Moisés falar a rocha, representa o segundo momento do ministério de Jesus, onde o Cristo ressurreto não poderia ser espancado, por isso Moisés deveria falar a rocha e não feri-la. O ministério de Moisés foi desejado por Deus, e através de Moisés o Pai operou maravilhas na terra e revelou o ministério do futuro e eterno de Jesus. A opressão, o Pai que é Jesus, porque no Velho Testamento ele fala através do profeta, e no Novo Testamento ele fala diretamente através de Jesus. Isso é bíblico também, né? A opressão daquele ministério de Jesus, né? A opressão que o povo ímpio e rebelde exerceu sobre Moisés, né, o fez declinar. A perseguição foi tamanha ao ponto de fazer Moisés pecar contra Deus. E o mesmo ocorreu a Arão. Mais um texto na tela para a gente possa acompanhar junto.
juntos, né? E falou o Senhor a Moisés e Arão no Monte Hor, temos a terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido ao seu povo, porque não estará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto fosse rebelde às minhas ordens, nas águas de Meribá, na água de contenda. Lembre-se, Moisés e Arão não puderam entrar na terra prometida por causa da rebeldia, por fazer coisas que Deus não mandou. Isso é bíblico, texto, não é minha interpretação, só apresento texto bíblico. A partir desse período, a lei começa a sofrer acréscimos carnais. Muitas coisas se acrescentou e não vinham de Deus. Então Jesus teve que desconstruí-la, tá? Porque Jesus foi que deu a lei, Jesus é o Deus do Velho Testamento, foi que Deus deu a lei, então ele podia tirar aquilo que não convinha, porque foi ele que deu a lei no Velho Testamento e ele ia cumprir no Novo Testamento. Não coloquei o versículo na tela, ou melhor, o capítulo na tela, porque é muito grande. Eu vou indicar para vocês depois ler Mateus 5, do 20 ao 48, tá? O texto inteiro. Leiam ele. Mateus 5, 20 ao 48. Vamos começar aqui. Eu vou fazer uma leitura aqui para que a gente possa compreender. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Descumprimento da palavra, da lei a qual Jesus confirmou no Novo Testamento, porque ele é a lei, ele é o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Ok, já cita a lei antiga, né, na velha aliança. Mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo: ele endureceu a lei, tá? E a pessoa acha que a graça é melhor que a lei. A lei era melhor porque bastava você sacrificar, você estava purificado. Aqui não. Aqui o sacrifício é de juízo, né? Ficou muito pior. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar, ou seja, se irá contra o seu irmão, será réu do juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca ou ignorante, será réu do sinédrio, sem justo motivo, né? A qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxerdes a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar, né? E vai reconciliar primeiro com o teu irmão. Vai primeiro pedir perdão ao teu irmão. Isso não acontecia no Velho Testamento. Você sacrificava e acabou, né? E depois vem a presença com a tua oferta. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça de o seu adversário te entregue ao juízo, né, ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre em prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma será dali enquanto não pagares o teu último centil, a tua dívida. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Olha que ele cita na lei e confirmando aquilo que é devido. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar para uma mulher ou desejar uma mulher, cobiçar, não é isso? Está no texto. Já tem no teu coração cometido adultério com ela. Ou como a lei endureceu. A lei do Novo Testamento é muito mais rígida que do Velho Testamento. Reger nação com vara de ferro. Portanto, se o teu olho direito se escandalizar, arranca-o e atira para longe. Pois é melhor melhor que se pecar contra um dos teus membros, né, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Melhor que perca um dos seus membros do que todo o seu corpo seja lançado no fogo do inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira longe, porque é melhor entrar no céu faltando um membro, né, do que ser todo lançado no inferno de corpo inteiro. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher e dá-lhe carta de divórcio, porque Moisés deu a carta de divórcio por conta da dureza do coração dos homens, porque Deus odeia o divórcio, Deus odeia a separação. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua esposa, a não ser por causa de adultério, de fornicação, de porneia, né, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim, ouviste dito aos antigos, né? Não jurarás, ou seja, só pode ser, vamos fazer uma parte aqui, só pode se separar se houver adultério. Caso contrário, o divórcio é pecado. Não jurarás, ou seja, não jurarás, né, como matéria falso juízo, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, porque no Velho Testamento se fazia juramento em nome de Jesus. Não se deve fazer no Novo Testamento, tá? Não jureis nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, pelo escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás
cortou a cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto, não pode fazer nada, você não pode jurar por nada que você não tem controle. Seja, porém, o vosso falar se ensina ou não, porque o que passa disso é procedência maligna. Tenha firmeza no que você disse diante do Senhor. Ouviste o que foi dito, o olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao mal, mas se qualquer te bater a face, oferece também a outra. Isso tem uma situação específica, tá? Porque lembra que quando Jesus foi ao templo, estavam ali os abutres vendendo no átrio, ele espancou a todos. Isso é uma outra questão que tem a ver com a questão da gente não mostrar para o nosso próximo aquilo que possa levá-lo a pecar ou levar a desistir da fé, né? Agir com temperança, escandalizar o nosso próximo. Entenda isso. Às vezes o tapa que ele está falando aqui é o espinho da carne de Paulo, que foi esbofeteado por conta da palavra, mas por conta dos demais ele não pôde devolver o tapa que recebeu. Eu trazer o escândalo. É basicamente isto. E o que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2 milhas. Isso tem a ver com caminhar da fé, é coisa específica. Eu não vou entrar nesse detalhe agora não, porque é uma outra situação agora. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouve o que foi dito, amarás o teu próximo, e o dirás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e bendizei o que maus dizem. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam, e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está no céu. Porque faz o que o seu sol se levante sobre bons e maus, né? E a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes somente os que vos amam, que galardão terei? Que galardão tereis, né? Não fazei publicanos também a mesma coisa? Ou seja, os publicanos cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Para que não sejamos como os fariseus, como os publicanos, mas sejamos filhos de Deus. E se saudades unicamente os vossos irmãos, que vos fazei demais? Não fazeis o publicano também isso? Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai, que está no céu, e Jesus falando na terra, tá? Provando que não é o mesmo Deus. Mateus 5, 28 a 48, que eu falei para vocês. Isso significa que toda a lei foi abolida? De forma alguma. Nosso Senhor veio para cumprir a lei. Ele removeu apenas o que procedia da carne e legitimou o que era espiritual. Tudo que Cristo confirmou é procedente. Mais um texto na tela para que a gente acompanhe junto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, ou seja, Deus Pai, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele gerou a sua palavra, ele gerou pela palavra de verdade. Quem gerou? O primeiro gerado na terra, Jesus, né? Foi gerado na terra, de um ventre de uma virgem. Porque a virgem representa a igreja não maculada. Aí os satanistas vão dizer que isso tem a ver com Eva, porque ela foi maculada por Satanás. Não, Eva comeu do fruto que representa Satanás, um ser conhecedor do bem e do mal, que corrompeu a consciência e trouxe pecado. E Jesus nasceu de uma virgem imaculada, representando a igreja imaculada do Pai. Premissas, vamos lá. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra, nos gerou também para que fôssemos como as primícias de suas criaturas. Ou seja, Jesus é a primícia, é gerado, e nós temos que seguir pelo mesmo passo, né? Portanto, meus amados irmãos, isso Jesus falando conosco, amados irmãos, todo homem seja, portanto, todo homem, né, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, Moisés se irou e produziu injustiça diante do Pai. Texto bíblico, tudo fechando aqui. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra que vos é enxertada, que em vós é enxertada, né, pelo Espírito Santo, o qual pode salvar vossas almas. Espírito volta ao Pai, a alma vai para juízo. Corpo pro pó. Tiago 1, 17 e 21. Deixe-me observar se tem mais uma explicação, se é texto, mais texto, mas depois explicação. Compartilhando, acompanhe comigo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, ou seja, até que acabe, deixem de existir, né? Nem um i ou um tio
jamais passará da lei até que tudo se cumpra, da lei que a qual o Senhor confirmou. Mateus 5, 17 ou 18. Moisés se arrependeu dos seus erros. E mesmo não tendo entrado na terra prometida, Deus o guardou e o exaltou. Muitos falam que Moisés é o diabo, né? Vamos seguir aqui. Assim como chamam o Jesus também, porque ele é o Deus do Velho Testamento. Agora, pois, ó Israel, ouve o estatuto e o juízo que eu vos tenho ensinado. Deixa-me... É esse mesmo. Que eu vos tenho ensinado, né? Que eu vos ensino. Para os cumprides, isso é Moisés dizendo, tá? Para que não vivais para que vivais e entreis e possuís a terra que o Senhor Deus, de vossos pais, vos dá. Não nada acrescentareis à palavra que vos mando, ou seja, a partir daqui nada que se acrescente, né? Nem diminuireis dela, para que guardeis o mandamento do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Aqui Moisés em arrependimento, né? Isso está em Deuteronômio 4, 1 ao 2. Moisés explicando que não se pode acrescentar nem tirar, e nem desviar da lei, que naquele momento ele estava dando, porque ele estava arrependido. Mais um texto para a gente compartilhar aqui. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda a lei que eu hoje vos proponho. Deuteronômio 4:8. Explicação. Em seus últimos momentos, Moisés instruiu ao povo a não se desviar da lei que ele apresentava naquela ocasião. E os lembra que, pela perseguição que sofreu, fazendo-o errar, ao ponto de ser impedido de entrar na Terra Prometida, muitos não poderão entrar nos céus por apregoarem um evangelho que não procede de Deus. Conduzem o povo erroneamente por causa da opressão que sofrem, né? Porque muitos pastores são perseguidos e acabam mudando a palavra para que isso venha agradar as pessoas, assim como muitas pessoas me cobram aqui que eu devia ser de outra forma para agradar. Eu não faço isso, tá? Cada um que entre onde quiser entrar. Quem quer ir para o céu, que siga a palavra. Quem quer ir para o inferno, não siga. Somente isto. Não vou fazer a vontade do homem, fazer como Moisés fez, né? Porque o povo desejava continuar pecando. Então os líderes alteram as escrituras para agradar aos ímpios. E isso foi o que Moisés fez e desagradou a Deus, ficando impedido de entrar na Terra Prometida. E os líderes também ficaram impedidos de entrar na Terra Prometida, por quê? Nos céus, porque promovem um evangelho mentiroso. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança, porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós passareis e possuireis aquela boa terra. Deuteronômio 4, 21 a 22. Olha o que Moisés está falando. O Senhor se dignou contra mim por vossa causa, o que eu acabei de falar. Depois fala o Senhor Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de frente a Jericó, e vê a terra de Canaã. Permitiu ver, né, de longe, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão e teu irmão morreu no monte Or, e sucedeu ao seu povo, né, e recolheu ao seu povo, perdoe-me. Esses são os que fazem o que Deus não manda, né? É assim que acaba, quando se faz o que Deus não manda. Deus permitiu ao povo entrar na Terra Prometida. Isso não acontecerá novamente. Moisés foi o servo muito amado por Deus, de forma que Satanás disputou o seu corpo. Vamos mostrar que Moisés é um homem amado do Senhor? Porquanto transgrediste contra mim, no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá e de Cádiz, deserto de Zim, pois não me santificaste por meio da... Deixa eu ver se é isso mesmo. Se eu mudei o... Acho que eu mudei aqui Eu mudei a sequência, tá? Deixa eu me explicar isso aqui, depois eu venho... Meribacades, não me santificados no meio de... Ah, não, eu só repeti o texto. Perdoe-me, gente, foi um erro aqui, tá? Mas o arcanjo Miguel falando, né, que Moisés é um homem amado e acabou sendo... Satanás contendeu pelo seu corpo. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas 1:9.
A validação da lei e dos profetas foram testificada na transfiguração de Jesus. Essa é a validação da lei dos profetas, né? E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, né? Lei e profetas, falando com ele. Mateus 17, 2 ao 3. A Bíblia é composta por um compêndio de livros. Peca aquele que acredita que o Velho Testamento foi abolido. Jesus aboliu apenas a Velha Aliança, não o Velho Testamento. A gente fala assim, Velho Testamento, para poder a gente entender de que livro estamos falando, mas é a mesma coisa, tá? Não tem nem velho nem novo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Deixa-me ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Confirmando que está no Velho Testamento, né? Porque isto é o meu sangue e o sangue do Novo Testamento, a nova lei, né? O Novo Testamento, que eu derramo por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 27 a 28. Mais um texto na tela para a gente compartilhar aqui. Porque tendo a lei, né, explicando que a lei do Velho Testamento não é do Novo, a gente tem que andar conforme o Espírito nos ensina no Novo Testamento, não segundo a lei dos judeus. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente ofereceram cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, né, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. A lei não purifica ninguém. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, né? Comemora um pecado, por quê? Porque você vai lá, peca, sacrifica, está purificado. Vai lá, peca de novo, sacrifica. Ou seja, vira um pretexto para continuar pecando. Porque é só sacrificar, está tudo bem. Você consegue compreender? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire o pecado. Não tira pecado. Só justificava que eles continuassem pecando. Hebreus 10, 1 ao 4. Seguindo aqui para ver se tem mais alguma explicação, ou se a gente vai para últimos versículos, tá? São os últimos versículos que eu vou compartilhar com vocês. Se o computador me deixar. Aqui. Dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece perto está de acabar, né? A nova aliança substituiu a velha porque a velha morreu. Hebreus 8:13. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Melhor aliança em Jesus, o Deus do Velho e do Novo Testamento. Então ele não contradisse ao Pai, porque ele é o Deus do Velho Testamento. Ele fez aquilo que ele veio para fazer e que já estava previsto a ser feito. O mesmo Deus. Hebreus 7 ao 22. O que eu quero dizer com isso? E concluindo aqui esta pregação de hoje. Há muitos falsos profetas na terra e muitos levarão as pessoas ao inferno. Cabe a cada um atentar para aquilo que convém a si próprio, não desviando da palavra de verdade e nem fazendo como Moisés fez, que por conta da pressão conduziu o rebanho ao erro. Eu não posso deixar de denunciar o erro nem o pecado por conta da palavra. Foi assim que Paulo fez com Pedro, Pedro na questão da circuncisão, que Paulo apontou a face: você está errado. Isso é bíblico. Agora, divergência teológica é outra coisa, né? Por isso que eu falo, as pessoas têm que prestar atenção no que é divergência teológica e no que é satanismo e heresias, tá? O nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus do Velho e Novo Testamento. Ele fez aquilo que o Pai o enviou para fazer. Assim nós glorificamos ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus, confirmando a sua palavra de verdade, somente aquilo que está na Bíblia. Não posso pregar um evangelho Nutella. É por isso que eu tenho que mostrar o que está errado. Cabe a vocês discernir entre o certo e o errado. Tá? Povo, quero encerrar esse vídeo pedindo a vocês novamente: compartilhem, né, para dar relevância ao canal, que essa palavra possa chegar a mais pessoas. Faça um comentário justo lá embaixo, né? Deixe qualquer comentário, né? Nem que seja um oi, uma boa tarde, para dar relevância ao canal. Deixe o seu like para que eu possa entender que essa palavra está tendo alguma valia para você. Porque o ímpio está prosperando. Esse canal aqui continua pequenininho. Poucas pessoas escreveram, achou que eu estava
deturpando a palavra. Observem que cada coisa está no seu lugar. Eu estou glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da forma que o Pai colocou para que glorificássemos. Ele sujeitou os céus e a terra, os anjos devem adorar a Ele. Mas pelo Pai, assim como foi dado. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, foi dado ao Filho ter também em si mesmo. Foi dado ao Filho. Não são a mesma pessoa. Jesus veio para glorificar o nome do Pai e no final entregar a Ele todo o reino celestial. Porque o Jesus é o novo sumo sacerdote que serve a um único Deus. Se eu me fiz entender, se ficou claro, compartilhe, deixe seu like, tá? Deixe um comentário lá, um oi. E que fiquem com a paz do nosso Senhor, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Que a paz, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja convosco até a consumação dos dias. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.